Olá, bom dia. Bem, hoje é domingo, né? Hoje é domingo, 27 de março de 2022. Então, a live que era para ser no sábado, então está acontecendo agora, hoje. E espero que vocês gostem. O tema de hoje é um tema que eu já, assim, em algumas outras lives eu já falei a respeito, né, de alguma coisa a respeito, digamos assim. Mas hoje eu queria falar de maneira simplificada sobre um princípio que é, na verdade, uma lei natural, uma lei universal, mas que foi trazido à baila, né? Foi trazido a público, digamos assim, muito tempo antes do Cristo, viu? Por um cara que chamava-se Hermes Trismegisto. Ele era, digamos assim, um sábio egípcio e que viveu, né, muitos anos, muitas centenas de anos antes de Cristo. Esse viveu antes de Cristo, ele não é muito, como diria assim, ele não é muito exato, até porque algumas pessoas, digamos assim, historiadores, pesquisadores, alguns até às vezes não acreditam que o Hermes existiu, certo? Mas ele existiu, a verdade é essa. E ele trouxe, então, ele é digamos assim, o precursor, o pai da filosofia denominada hermética, do hermetismo. Não sei se vocês já ouviram falar. E que também tem a ver com a questão da alquimia, que para muitos a visão assim, materialista é de que a alquimia era uma forma, um método de transformar minerais em ouro. Mas isso é muito lenda, tá, gente? Porque, na verdade, a grande alquimia, entende-se hoje, que a grande alquimia é a autotransformação. Interessante, né? Que é você transformar-se em algo precioso através do conhecimento e do conhecimento dessas leis herméticas. Então, isso é um grande legado. Tem um livro que, né, tem uma turma aí que conhece o livro, que chama-se Kybalion. Esse livro é um livro simples, né? Ele traz esses enunciados, inclusive se encontra na internet em PDF, né? O Kybalion, que traz uma explicação, sintética sobre esses ensinamentos. Mas esses ensinamentos, como vamos falar do mentalismo, o que é o mentalismo, né? O que significa o mentalismo? Segundo o princípio hermético, o enunciado é tipo assim: tudo é mente, certo? Tudo é mente. É uma coisa que parece curto, né? Pequeno. Então ele diz assim, o quê? Tudo é mente. O universo é mental. Este princípio contém a verdade que tudo é mente. Explica que o todo, que é a realidade substancial, né, que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos sob o nome de universo, material, fenômenos da vida, matéria, energia, numa palavra, sobre tudo que tem aparência nos nossos sentidos materiais, né? É espírito, é incognoscível, é indefinível em si mesmo. Pode ser considerado como a mente viva, infinita, universal. Então, tudo é mente.
Tudo é proveniente da mente. Existe o todo, que é a mente universal, que a gente poderia dizer que a mente universal é, entre aspas, a mente de Deus. Quer dizer, o princípio divino de todas as coisas é mental. Eu disse uma outra vez, né, que tudo é espírito, tudo é espiritual. É a mesma coisa. Mas, trazendo para a nossa vida prática, quando você entende que tudo é mente, você vai entender, você vai começar a entender a própria vida, a própria existência, essa existência que nós estamos aqui. Que quando você entende a preponderância, né, da mente sobre tudo, então você pode começar a trabalhar, digamos assim, o seu autoconhecimento, porque tudo começa na mente. Então, você vai, né, usar a mente, né, que é uma ferramenta, a seu favor. Qualquer projeto que você deseje realizar, qualquer projeto, ele tem início na mente. Primeiro você vai usar a mente, primeiro você vai ter a ideia, através da ideia você vai ter a elaboração, vai fazer a elaboração de como você vai realizar o seu propósito, o seu objetivo. Então tudo começa na mente. Não tem, sabe, essa história de pular degraus. Outro dia eu falei aqui, né, de alguém que me pediu que eu desse o pulo do gato para a pessoa, para ela mudar de vida. E que eu falei que não existe isso, né? Então, porque a verdade é que as pessoas, digamos assim, sofrem, elas se frustram, e nessa linha de sofrimento, frustração e tal, porque elas não sabem ou não querem, porque daí tem o elemento da preguiça também, né? Usar a mente. Então a mente está no princípio de tudo. Então, se você tem algum projeto para a sua vida, você tem que entender que tudo começa na mente, que você tem que usar esses instrumentos a seu favor. Porque as ideias esparsas, vamos falar assim, as ideias esparsas, aquelas ideias soltas, que tem horas que a gente tem, né, que a gente pensa um monte de coisas, elas nunca levam a gente a lugar nenhum. Por quê? Porque nós precisamos organizar as ideias. Organizar as ideias para que fique algo mais objetivo. Tipo assim, vou dar um exemplo assim bem simples. Eu lá em 1900 e alguma coisa, cheguei à conclusão que o melhor caminho para mim naquele momento era se eu passasse num concurso público para ter um cargo, trabalhar numa empresa pública e ter estabilidade e tal, e poder organizar a vida, etc. Inclusive a questão financeira. Então, pensar sobre isso era fácil, né? Pensar. Ah, tá. A questão era colocar em prática. Então, ao colocar em prática, o que significava? Tipo assim, quais são os requisitos que eu tenho que cumprir para executar esse meu propósito? Então, eu entendi que eu tinha o quê? Que me preparar, que estudar,
estudar muito para conseguir aquele objetivo. Então, tipo assim, uma vez eu fiz um concurso para a Caixa Econômica Federal, sem preparo nenhum, tipo assim, eu vou lá, faço tal, não sei o quê. Comecei a sonhar, vou passar, não sei o que lá, levei tinta. E aí, então eu fui ajustando essa minha ideia, no sentido de que eu tinha que organizar esse propósito. Existiam etapas a serem cumpridas. Então, o primeiro era, na verdade, decidir qual concurso que eu queria fazer, e depois eu teria que estudar, me preparar para fazê-lo. E assim foi. Então, eu passei um bom tempo, né, me preparando, estudando. E eu não tinha dinheiro para pagar cursinhos, etc. Então, o que é? Eu pegava apostilas e ia estudar. O que eu não sabia, eu me informava com alguém que sabia, pedia para alguém me ensinar. E foi assim. Até eu chegar no momento de que eu estava preparado para fazer o concurso e ter sucesso nele. E foi o que aconteceu. Eu realizei isso. Mas primeiro, eu estava na minha mente o propósito. Então a gente precisa entender que esse princípio do mentalismo, ele se aplica a tudo. A tudo. Eu sei que se você depois refletir sobre isso que eu estou falando, você vai entender, né, melhor até do que agora que eu estou falando. Mas a questão é que a gente precisa entender que a mente, eu já falei, ela é uma ferramenta, ela é um instrumento. Ao mesmo tempo, a mente é como se fosse um solo. Um solo, uma terra, um terreno. Aonde que ali, a ideia é a semente. Então você vai colocar essa semente para germinar. Tá? Como você faz na agricultura, você vai preparar a terra, você vai colocar os ingredientes, né? Os insumos, etc, né? A ideia é essa, né? A mente é assim que funciona também. Você vai utilizá-la na medida de fazer germinar aquilo que você está buscando, se é o conhecimento, se é algo prático, se é um objetivo material, se é um objetivo espiritual. Você vai trabalhar isso mentalmente no sentido de buscar organizar o seu sonho com vias a realizá-lo. Compreende? Então é importante saber que essa dinâmica do mentalismo, ela passa por aí. Aí alguém pode falar assim, então é aquela história do pensamento positivo, né? Não, tem nada a ver com isso. Porque essa história do pensamento positivo é uma espécie de simplificação das coisas e que nem sempre funciona. Não é só pensar positivo. Eu tenho que agir positivamente. E esse agir positivamente é todo dia estar subindo um degrau nessa escala de realização e busca que você está buscando, que você está procurando. Então não é só pensar positivo, certo? Pensar positivo é bom, certo? Mas atrás, né, ou na frente desse pensar positivo, tem que ter a ação. Sem ação você não resolve nada.
Você fica só na imaginação. Aí é outra coisa. Tá? Então, gente, o mentalismo, nesse sentido que eu estou falando, é para compreender. Na verdade, a gente vai compreendendo, quem quiser se aprofundar, vai compreendendo, primeiro, compreendendo a si mesmo. Porque na medida que você se autoanalisa, que você busca em você busca se conhecer, saber quem é você, mas não é esse você que as pessoas dizem, fulano é bom, fulano é legal, não sei o quê. Você precisa saber quem é você. Porque aí você vai identificar as suas dificuldades e a razão das suas dificuldades. Né? Você vai identificar, né, as suas capacidades e vai aprender a direcionar as suas capacidades. Porque tem muita gente capaz que é puro fracasso. Por quê? Porque não sabe gerenciar as suas capacidades. É aquela coisa da dispersão, né? A pessoa dispersa. Um dia ela pensa numa coisa, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer aquilo, outro dia eu vou fazer outro, e não faz nada. Então você não pode ficar, né, nisso. Até eu estou olhando aqui, porque eu lembrei de uma coisa aqui que... Tem esse livro aqui, não sei como é que vocês vão receber aí do lado de vocês. Chama-se 5 Mentes para o Futuro. 5 Mentes para o Futuro. Esse livro foi escrito por um cara chamado, um estudioso americano, chamado Howard Gardner, certo? Então ele fala do uso da mente nesse contexto que eu estou falando, né? Então, assim, ele fala, por exemplo, os seres humanos diferem de outras espécies por possuírem história, pré-história, centenas e centenas de culturas e subculturas diversas. E a possibilidade de fazer escolhas conscientes e embasadas. Essa é a diferença entre nós e as outras espécies. Então nós temos todo um capital, né? Já ouviram falar do inconsciente coletivo, né? Do Jung? Então nós temos todo um capital aí, um capital histórico, cultural, educacional, que está aí, né? Nessas centenas e centenas de culturas, subculturas, etc., né? Mas nós temos a possibilidade, tá? De fazer escolhas conscientes e embasadas. E como é que você faz isso? Através da mente. Através da mente. Você vai buscar conhecimento e através da mente você vai, então, o quê? Se processar esse conhecimento para tomar decisões que sejam conscientes e embasadas, quer dizer, que tenham base. Né? É isso. Então, esse livro que eu mostrei para vocês, né, 5 Mentes para o Futuro, ele traz uma série de coisas. Quer dizer, ele não tá, na verdade, a gente não se trata de ter 5 mentes, certo? Mente é uma só. Mas se trata de usar, digamos assim, extensões dessa mente. Se trata de você aprender a utilizar essa ferramenta que chama-se mente. Nesse sentido que eu estou falando das questões
pessoais. Então, eu não vou poder falar sobre tudo aqui, né? Mas o interessante é entender que, primeiro, uma das primeiras coisas que você tem que trabalhar, se você quer entrar nesse caminho de melhor utilização da sua mente, de entender a importância da mente em tudo, né? Então você, em primeiro lugar, digamos assim, você vai ter que entender que você tem que aprender a disciplinar a sua mente, tá? Ok? Vamos falar disso, não vai dar pra falar de tudo, outra hora eu falo demais, tá? Eu vou voltar nesse assunto. Tô vendo que não vai dar, né? Vamos ficar um dia inteiro falando aqui, né, gente? Nem vocês vão aguentar, nem eu. Então, assim, a mente disciplinada, ela é o princípio, nesse sentido. Você vai disciplinar a sua mente. Você vai direcionar a sua mente para onde você quer ir. Hoje, por exemplo, se a gente bobear, a gente não faz nada, sabia? Tipo assim, com esse negócio de internet. Porque a internet te oferece um monte de distrações, né? Então, de repente, você entra ali pensando em fazer uma coisa e não faz nada, porque você fica se distraindo. Porque daí aparece mil baboseiras, né? Gente oferecendo coisa para você comprar e tal, e notícia ruim, fake news, etc. Uma coisa boa a aprender, por exemplo, é isolar isso da mente. Senão você fica refém de todas essas coisas erradas que eu falei. Então você tem que aprender o quê? A disciplinar a sua mente. Colocá-la no rumo do objetivo. E não se desprender disso. Então, a mente disciplinada, ela é também um princípio de aprendizado. Porque eu posso ter lido esse livro e mais 1000 livros, mas se eu não tivesse tido uma disciplina ao estudar, uma disciplina ao buscar interpretar o que eu estava estudando e aprendendo, não servia para nada. Eu só teria uma coleção de livros que eu tinha lido. Não. Então, esse livro, por exemplo, ele não ele faz parte da minha coleção de livros, mas eu sei o que tem dentro dele. Tanto é que eu peguei agora, que eu não estava nem programado isso. Peguei agora aqui para mostrar para vocês. Então, a gente tem que... A disciplina mental é que vai fazer você ter sucesso. Isso é um princípio, tá? Uma fase, digamos assim. Então você vai o quê? Aprender a autodisciplina. Porque nós não somos disciplinados, né? Ou então, quando somos exageradamente disciplinados, que também é ruim. Então a gente tem que criar. Por que eu falo autodisciplina? Porque essa disciplina, quem vai escolher, quem vai implantar, quem vai seguir, é você. É você criando uma disciplina própria para atingir determinado objetivo. Eu contei a história do concurso aqui para vocês. Eu tive que me disciplinar, porque de repente, na época tinha muita coisa, né, convidativa, né? Não tinha internet, mas tinha os barzinhos da vida, tinha um monte de coisa, né, que estavam te chamando, as baladas, né? Já existia baladas, viu? Né? E na época chamava-se discoteca, né?
Então, tinha tudo isso te chamando. Mas você tinha que escolher, você vai querer entrar nessa ou naquela. Então, você cria uma autodisciplina para você. Você divide o seu tempo, você elabora cada parte do seu tempo, o que você vai fazer com ele, etc, etc, etc. É você que faz isso. Porque se alguém vir e disser para você, faça assim, faça assado, faça um dia você vai fazer. No outro dia você diz, acho que esse cara não está com nada não, acho que isso aqui eu não preciso fazer. Né? Isso aqui eu não preciso fazer. Então eu não faço. Aí você começa a pular degraus. Quer dizer, tentar pular degraus. Então você não vai cumprir. Né? Porque você tem que instituir na sua mente essa autodisciplina e cumpri-la. Eu digo, por experiência própria, que você cumpre com prazer, porque foi você que estipulou os degraus que você queria subir paulatinamente, dia a dia, rumo ao seu objetivo. Não foi alguém, um guru, que estipulou para você. Foi você que estipulou para você. Né? O que é essa coisa da disciplina? Ela é, na verdade, um treinamento. É um treinamento para quê? Para você aperfeiçoar as suas habilidades. Certo? Pense bem, você se considera uma pessoa com muitas ou poucas habilidades? Aí você vai dizer assim, acho que eu tenho mais ou menos. Mais ou menos não é a resposta. Ou você tem habilidades ou não tem. Mas todo mundo tem alguma habilidade. A questão é aperfeiçoar a habilidade. E como é que você aperfeiçoa essa habilidade? Né? Através da mente. Inicialmente da mente. Interessante, né? Inicialmente da mente. Né? Através da mente você vai aperfeiçoar suas habilidades. Por quê? Você vai buscar primeiro conhecimento, tem que buscar conhecimento, né, sobre a sua habilidade. Tipo assim, o que eu posso fazer mais para ser melhor? Então você vai buscar esse conhecimento, seja em livros, seja em vídeos, seja em lives, seja onde for. Né? E aí você vai o quê? Usar a mente para quê? Para processar o conhecimento. E aí você vai colocar em prática esse aprimoramento da sua habilidade. Entenderam? A questão é aquela coisa assim, você tem que dominar os procedimentos fundamentais da sua habilidade. Veja bem, eu não estou dando exemplo de habilidade, porque você tem que saber quais são as suas habilidades. A pergunta é assim, tipo assim, eu sou bom em quê? Não estou falando bom em besteira, tá, gente? Porque às vezes tem gente, eu sou bom, não sei o que lá. Eu não quero saber disso. Estou falando aqui, o assunto é sério. A gente pode rir e tal, mas o assunto é sério, né? Então, quer dizer assim, eu tenho que conhecer os procedimentos fundamentais da minha habilidade, para que eu possa o quê? Utilizá-la melhor. É para mim que eu estou fazendo isso, gente. Sabe? É para você que você está fazendo isso. Será que não vale a pena você criar uma autodisciplina se aquilo vai beneficiar a você? Essa é a questão. Veja bem, hein? Eu estou falando, quando eu falei lá de concursos e tal,
Ah, eu estava falando lá atrás, gente. Eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, não. Nesse sentido, assim, o conhecimento que eu tenho hoje. Mas eu tinha algum conhecimento e naquele momento eu coloquei-os em prática. Eu me disciplinei, eu abri mão de um monte de coisa que qualquer outro jovem, digamos assim, não abriria. E como não abria, né? Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que namorar, eu tenho que não sei o que lá. Não. Eu não podia me dar esse luxo. Eu tinha que concentrar-me nos meus objetivos e tal. Então, para fazer um vestibular, eu tinha que concentrar no meu objetivo. Tive que me concentrar e me concentrei. Certo? Para passar no vestibular. Eu não tinha dinheiro para cursinho também, tá, gente? Então, todas essas coisas é uma autodisciplina. Mas é uma autodisciplina que começa na mente. A mente disciplinada, guarda bem isso. Mente disciplinada. Você disciplinando a sua própria mente, a partir do momento que você disciplina a sua mente, você vai disciplinar as suas ações. Não tem como escapar disso. Certo? São coisas assim, caminhos naturais. Caminhos naturais. Vocês perceberam que eu comecei aqui falando do mentalismo, do Hermes Trismegistus? Né? Falar a verdade, eu sei se vocês, qual é o tipo de música que vocês curtem, mas eu estava lembrando, assim, né? A gente vai lembrando coisas, né? Eu tenho uma memória muito boa, tal. Estou escrevendo, inclusive, um livro autobiográfico, né? Que eu estou lembrando coisas lá dos anos 50, 60, 70, 80, 90 e vem indo, né? Então, mais uma coisa assim, né? Eu estava lembrando, né? Quando eu comecei a estudar, por exemplo, o hermetismo, porque tem coisas que você estuda a vida toda, tá, gente? Não tem fim. O conhecimento não tem fim. Porque a cada tempo você vai descobrindo mais uma camada de conhecimento que você precisa ter. Entenderam? Conhecimento é assim, é camadas. Você tem a primeira camada, a segunda e vai embora. Eu nem sei em qual camada eu estou. Mas, então eu estava estudando, lendo, ouvindo a respeito do Hermes Trismegistus, né? Que é o pai aí da alquimia, da magia e tudo, né? Só que ele é mais do que tudo isso, gente. Esses títulos que as pessoas dão são reducionistas. E aí eu lembrei, veja bem, eu lembrei lá nos anos, agora eu não lembro, né? 70, 80, que o Jorge Benjor, já ouviu falar? Gosta da música dele? Então, o Jorge Benjor, na época, eu acho que ele era só Jorge Ben, essas coisas de mudar o nome. Então, ele fez uma música que chamava-se, né, Os Alquimistas. E tinha a outra lá que era a Tábua de Diamante, que são coisas do hermetismo. Tá vendo como é que são as coisas? O conhecimento está em tudo, né? Quando você vê gente inteligente fazendo música, fazendo letra, você vai ver que tem conhecimento ali, né? Lógico que tem outras porcarias por aí, que não precisa conhecimento nenhum. Aliás, o que mais tem é música ruim, que não precisa conhecimento nenhum para fazer, né? Qualquer mané faz. A questão é... Então tinha essa música, né, do Jorge Ben que falava, né? Os alquimistas estão chegando os alquimistas. É interessante, né? Então você vai vendo assim como é que a gente vai fazendo ligações neurais, mentais, sobre as coisas que estão no mundo. Procura aí, Jorge Benjor, Os Alquimistas. Foi um dos melhores trabalhos dele, porque ele trouxe coisas assim que ninguém nem imaginava, nem pensava, né? Era outro tipo de letra e ritmo também. Bom, eu vou ficar por aqui, tá?
Agora que eu peguei um gancho aqui do livro que eu mostrei para vocês, eu vou dar sequência mais para frente sobre isso, sobre os 5 mentes para o futuro. O Hermes Trismegisto, veja bem como é que são as coisas, né? A inspiração. Eu entrei falando do Hermes, entrei falando da lei do mentalismo, e de repente, tchum, né? Eureka! O livro estava aqui do meu lado, que eu vou compartilhar com vocês. Porque eu estou aqui para isso, gente. Eu estou aqui para isso, para compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu sei. E quem sabe até um pouco do que eu não sei também, né? Porque a gente não sabe nada, né? Ok? Então, quem ficou comigo até o fim, um grande abraço aí, faça um bom proveito. E até a próxima semana, que eu volto. A próxima semana eu faço no sábado, né, gente? E se eu fizer alguma coisa assim, surpresa aí durante a semana, vocês vão saber, porque eu posto tudo aqui. Porque aqui é o meu canal de compartilhar, aqui no YouTube, tá? No YouTube o meu canal também, o meu canal chama-se Viver Consciente. Se você procurar, você vai achar, tem um monte de vídeos lá também. Tudo assim, vídeos simples e tal, porque eu não tenho tecnologia assim, para produção, essas coisas, nem quero, gente, nem tenho tempo para isso. Nem para aprender isso tudo, então eu uso a live. A grande descoberta para mim da pandemia foi a live. Ok, gente, então vocês, paz e luz para vocês, cuide bem da sua saúde por aí e até a próxima.